Leitura do dia 7/365. Gênesis 19, 20 e 21. Gênesis 19, 19. 8. Como um pai poderia entregar suas duas filhas para serem violentadas por um bando de pervertidos? Apenas para proteger dois estranhos. Possivelmente Ló planejava salvar tanto as filhas quanto os visitantes. A esperança de que seus noivos as resgatassem ou que aqueles homossexuais perdessem o interesse pelas moças e simplesmente fossem embora. Ainda que fosse costume da época proteger um hóspede a qualquer preço. Esta terrível sugestão revela quão profundamente o pecado absorverá a vida de Ló. Ele fora contaminado pelos atos malignos de uma cidade ímpia. Quaisquer que fossem os motivos de Ló. Vemos aqui uma ilustração das terríveis maldades cometidas em Sodoma, maldades tão grandes a ponto de a cidade inteira ser destruída por Deus. 19. 13. Deus prometeu poupar Sodoma caso houvesse apenas 10 pessoas inocentes na cidade. 18. 32. Obviamente nem mesmo 10 puderam ser achadas. Pois os anjos chegaram para destruir o lugar. Evidências arqueológicas apontam para uma avançada civilização nesta área nos dias de Abraão. A maioria dos pesquisadores também confirma algum tipo de repentina e devastadora destruição. Atualmente, há um grande consenso de que a cidade enterrada fica sob as águas ao sul do Mar Morto. A história de Sodoma revela que as pessoas, nos dias de Ló, precisavam abandonar alguns pecados repulsivos que o mundo atual também comete. Deveríamos seguir o exemplo de Abraão quanto à confiança em Deus. Sua fé generosa contrasta com os habitantes autossuficientes de Sodoma. 19. 14. Ló tinha vivido tanto tempo e estava tão satisfeito entre os ímpios que seu testemunho já não possuía qualquer credibilidade. Ele permitiu ser moldado pelo ambiente, ao invés de mudar seu meio. Aqueles que conhecem você o veem como um servo de Deus. Ou você é apenas mais um em meio à multidão, passando despercebido. Ló estava comprometido a ponto de ser quase inaproveitável para Deus, quando finalmente fez uma afirmação. Ninguém acreditou. Será que você também se tornou sem utilidade para Deus por estar muito parecido com o meio em que vive? Para fazer a diferença, você precisa antes decidir ser diferente em sua fé e conduta. 19. 16. Ló hesitou. Então o anjo estendeu a mão e retirou-o rapidamente da cidade. Ló não queria abandonar a riqueza, a posição e o conforto que desfrutava em Sodoma. É fácil criticar Ló por ter sido hipnotizado por Sodoma quando a escolha parece tão clara aos nossos olhos. Para sermos mais sábios do que Ló, precisamos perceber que a nossa hesitação em obedecer a Deus tem suas raízes nas falsas atrações dos prazeres de nossa cultura. 19. 16 e 29. É importante notar que a misericórdia de Deus para com Abraão estendeu-se a Ló e sua família. Ló foi salvo da destruição de Sodoma porque Abraão implorou a Deus. Uma pessoa justa com frequência afeta outras para sempre. Tiago afirma que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. T. 5. 16. Todos os cristãos deveriam seguir o exemplo de Abraão e orar para que os outros sejam salvos. 19. 24. Na história de Sodoma e Gomorra, vemos dois aspectos do caráter de Deus. Sua grande paciência,
concordando em poupar uma cidade ímpia por causa de 10 justos apenas, e sua fúria, destruindo 2 cidades. Enquanto crescemos espiritualmente, temos de desenvolver em nós mesmos não apenas um profundo respeito por Deus, pela sua ira quanto ao pecado, mas também um profundo amor a Ele pela sua paciência quando pecamos. 19:26 A esposa de Ló virou-se para olhar a cidade de Sodoma que estava em chamas. Apegada ao passado, ela não estava preparada para abandoná-lo completamente. Será que você tem olhado para trás, desejando o pecado enquanto tenta seguir a Deus? Não será possível fazer progresso com Deus enquanto você estiver carregando partes do seu passado. Jesus disse isso em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores. 19:30-38 Nesta triste sequência da história da destruição de Sodoma, vemos 2 mulheres comprometidas em preservar a família. Elas não eram guiadas pela luxúria e sim pelo desespero por temerem que nunca se casariam. A tendência de Ló em se acomodar e recusar-se a agir chegará ao ápice. Ele deveria ter encontrado maridos para suas filhas muito antes disto. A família de Abraão não morava muito longe. Agora ambas praticavam o incesto, mostrando sua aceitação aos princípios morais de Sodoma. Ficamos predispostos a pecar quando desejamos algo desesperadamente. 19:30-38 Porque a Bíblia não condena abertamente estas irmãs pelo que fizeram. Em muitos casos, a Bíblia não julga a pessoa pelos seus atos, mas simplesmente reporta os acontecimentos. No entanto, o incesto é claramente condenado em outras partes das Escrituras. Levítico 18. 6:18. 20. 11. 12. 18. 19:21, DT 22. 30. 27. 20 e 23, EZ 22. 11. 1 Co 5. 1. Talvez a consequência deste ato praticado pelas filhas de Ló, Moabe e Amon tornarão-se inimigos de Israel tenha sido a maneira de Deus julgar seu pecado. 19:37. 38 Moabe e Ben-Ami eram produto de incesto. Eles tornarão-se pais dos 2 maiores inimigos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Estas nações estabeleceram-se a leste do rio Jordão. Israel nunca as conquistou, devido à ligação familiar. Moisés foi proibido de atacá-las. DT 2. 9. Ruth, tataravó de Davi e ancestral de Jesus. Abraão era moabita. Gênesis 20. 20. 2. Abraão já havia utilizado este mesmo truque para proteger a si mesmo. 12. 11-13. Embora Abraão seja um de nossos heróis da fé, ele não aprendeu a lição da primeira vez. Na verdade, ao cair em tentação novamente, Abraão transformou um ato pecaminoso em um modelo de mentira ao qual recorria sempre que sua vida parecia correr perigo. Não importa quanto amamos a Deus, certas tentações são especificamente difíceis de resistir. Estas são as manchas em nossa armadura espiritual. Ao lutarmos com tais fraquezas, podemos ser encorajados a saber que Deus está cuidando de nós como fez com Abraão. 20. 6 Itens sem saber. Abimeleque casou-se com uma mulher que já era casada e estava prestes a cometer adultério.
Mas Deus de alguma forma o impediu de tocar Sara e o guardou de pecar. Que misericórdia da parte de Deus! Quantas vezes Deus tem feito o mesmo por nós, guardando-nos do pecado sem sequer percebermos. Não temos como saber, podemos apenas ter certeza, através desta história, que Ele pode fazer isso. Deus costuma trabalhar de uma forma que nós não vemos o que Ele vê. 11:13 Porque Abraão pensou erroneamente que Abimeleque fosse um homem mau. Tomou a rápida decisão de contar-lhe uma meia-verdade. Abraão achou mais apropriado enganar Abimeleque do que confiar que Deus trabalharia na vida do rei. Não pense que Deus não trabalha em situações com problemas em potencial. Você pode não compreender a situação completamente, mas Deus intervém quando menos se espera. 17, 18 Porque Deus puniu Abimeleque se ele não sabia que Sara era casada. Mesmo sendo boas as intenções de Abimeleque, enquanto Sara estivesse morando em seu harém, ele corria o risco de pecar. Uma pessoa que come cogumelo venenoso, pensando tratar-se de um cogumelo inofensivo, sem dúvida teve boas intenções, mas ainda assim irá sofrer. O pecado é um veneno que danifica tanto a nós quanto as pessoas que nos rodeiam, quaisquer que sejam as nossas intenções. 2. A punição. Atingindo todas as mulheres da casa de Abimeleque com infertilidade. Prolongou-se pelo tempo exato em que Abimeleque corria risco de deitar-se com Sara. O propósito era mudar a situação, e não causar mal a Abimeleque. 3. A punição claramente demonstrou que Abraão servia ao Deus Todo-Poderoso. Este fato deve ter feito com que Abimeleque respeitasse e temesse ao Deus de Abraão. Gênesis 21. 7 Quem poderia acreditar que Abraão teria um filho aos 100 anos de idade e viveria o bastante para vê-lo adulto? Mas fazer o impossível é uma atividade diária para Deus. Nossos maiores problemas não parecerão tão insolúveis quando permitirmos que Deus lide com eles. 7 Após receber repetidas promessas, a visita de 2 anjos e a manifestação do próprio Deus, Sara finalmente exultou de surpresa e alegria com o nascimento de seu filho. Em razão da sua dúvida, preocupação e medo, ela havia impedido a si mesma de sentir a paz que deveria experimentar com a maravilhosa promessa de Deus para a sua vida. A maneira de trazer paz a um coração atribulado é concentrar-se nas promessas de Deus. Confie que Ele cumpre as suas promessas. 18 O que aconteceu a Ismael? E quem eram seus descendentes? Ismael tornou-se o líder de uma grande tribo ou nação. Os ismaelitas eram nômades que viviam no deserto do Sinai e Parã, ao sul de Israel. Uma das filhas de Ismael casou-se com Esaú, sobrinho de Ismael. 9 A Bíblia mostra o povo ismaelita hostil para com Israel e com Deus, SL 83. 5:6. 31 Berseba, a cidade mais ao sul de Israel, situava-se na extremidade de um vasto deserto que se estendia até o Egito, ao sudoeste, e o Monte Sinai, ao sul. A frase desde Dan até Berseba era utilizada para descrever as fronteiras tradicionais da Terra Prometida. 2 SM 17. 11. A localização de Berseba no extremo sul e a presença de vários poços naquela área podem ser a explicação para Abraão ali se estabelecer.
Berseba era também o lar de Isaque, o filho de Abraão.